Sofonias, capítulo 1. Domingo passado lemos o capítulo inteiro aqui, o bloco inteiro, 7 ao 18. Mas como nós já meditamos no versículo 7, 14, 15, 16 e 18, hoje nós vamos ler o versículo 8 a 9 e o versículo 12. Versículo 8 e 9 e o versículo 12, Sofonias, capítulo 1. Todos encontraram? Muito bem. A palavra do Senhor diz assim: No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele tempo, versículo 12 agora, né? Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Amém. Ô misericórdia. É difícil, né? Qual que foi a sua percepção dessa leitura, meu querido? Quando você terminou de ler, qual foi a pergunta que você se fez? Do que se trata tudo isso, ou eu entendi tudo? Complicado, né? As profecias são assim, irmãos. É impressionante. Se você está achando o Sofonias complicado, imagine quando você meditar em Ezequiel, né? Eu tinha duas opções. Eu falei, ou eu vou para Sofonias ou eu vou para Ezequiel. Aí eu pensei, qual que eu vou? Qual que eu não vou? Qual que eu vou? E aí, depois de pensar muito e orar, obviamente, aí eu escolhi Sofonias, um livro menor. A gente tem a capacidade de ter percepção toda. Já Ezequiel é muito grande, né? Então, se ele gosta tudo de Isaías, a gente ia passar um panorama... Aí ia ficar um pouco grande demais. Ezequiel tem que ser um capítulo por domingo, para estudar o ano inteiro. Então, Sofonias 1, versículo 8, 9, 12, e assim nós avançamos para a nossa temática. Qual é a temática, irmão? O dia do Senhor. E aí você observa o seguinte: a importância de você estar sempre presente na escola dominical. Como o nosso irmão Estécio está hoje. Parabéns, Estécio. Obrigado pela sua presença real no nosso meio. Né? Ele está ali rindo ali, porque eu cobrei dele essa semana. Mas é isso. E eu estou falando isso, irmãos, porque no último domingo a nossa irmã Gemima, né? Ela estava aqui e ela fez uma pergunta sobre o dia do Senhor que nós já tínhamos respondido na aula anterior. Então veja que você está sempre presente. E se você não puder estar presente, ouvir depois a lição, que fica lá no Telegram, você pode acessar também no aplicativo da igreja, no Church Center. Ouça a lição enquanto você está trabalhando ou está fazendo alguma coisa, para você não perder, como diz, né, o fio da meada e ter a percepção de todo o livro de Sofonias, em nome de Jesus. Então, por que nós, dentro dessa perícope, que está dentro da profecia contra Judá, estamos estudando o dia do Senhor? Porque essa é a principal mensagem do profeta. Esse é o tema principal. E por que esse é o tema principal, meu filho? Eu falei para os amados irmãos no domingo passado que em todo o livro você tem 20 menções ao dia do Senhor. E dessas 20, 14 estão nesses versículos, do versículo 7 ao versículo 18. Então você não precisa saber nada de hermenêutica, você não precisa saber nada de exegese, você não precisa saber nada disso, porque se você sabe que em poucos versículos, 14 vezes é citado o dia do Senhor, é porque essa mensagem é uma coisa importante, correto? Se você repete tanto assim, só pode ser importante. Percebe, meu querido? Então, à medida que você vai lendo a Escritura, você vai percebendo o que é uma mensagem principal, quando você percebe que os temas vão sendo recorrentes. E dentro de Sofonias, o dia do Senhor é o tema recorrente, portanto, é o tema principal. E quem estava aqui no domingo passado, viu que nós falamos do dia do Senhor pensando em paradigmas, ou seja,
aquilo que aconteceu naquele evento histórico no passado, com a invasão da Babilônia sobre o Reino do Sul, Judá, e em que esse acontecimento serve de paradigma para aquele grande dia, o dia do Senhor, quando ele vai voltar. E nós mostramos que ambas as situações do dia do Senhor remetem ao quê? A uma decisão de quem? De Deus. Quem é que decide, irmão? É Deus. É um tempo calculado. Não é nem antes e não é depois. É no tempo certo. É no tempo calculado. Nós vimos que esse dia ele também é acompanhado de quê? De temíveis sinais. Então, meu irmão, o dia do Senhor chegará com sinais claros, evidentes, que esse dia chegou. Se você pegar aí ao longo da história, quando eu falo ao longo da história, eu estou falando realmente ao longo de toda a história, você tem pessoas querendo descobrir quando o dia do Senhor vai chegar. Você, por exemplo, pega Apocalipse capítulo 20, que fala do milênio, e agora você imagine que você é um cristão do ano 999. Está lá na Idade Média agora. Sabe, aquela pessoa de espada, escudas, cruzadas, que negócio. Então, assim, imagine que você está lá na Idade Média. Você está vivendo no ano 999. Aí você pega a sua Bíblia, abre e lê, e diz que depois de 1000 anos, Jesus volta. O que acontece? Você está no ano 990 aí? Não. O que você vai dizer? Ano que vem. Aí o pastor vai reunir a igreja, vamos comemorar a virada de ano. Para quê, pastor? Jesus volta. Acabou, não há obra, não há projeto, não há nada. É só esperar agora a volta. E você acha que isso aconteceu? Aconteceu. As pessoas calcularam, né, que Jesus viria no ano 1000. E depois vem aquele populacho, né, de pessoas dizendo que passou de 1000. Obviamente, Jesus não voltou, né? Claro. E aí quando chegou em 1999... 2000 não chegou. Qual é o versículo bíblico, irmão? De 1000 passará, mas 2000 não chegará. Josias 3, versículo 23. Tá lá. Pode abrir aí, tá lá. Uma vez eu pedi o povo para abrir a Bíblia em Josias. Você acredita que teve gente mexendo na Bíblia? Eu não vou fazer aqui para a gente não passar vergonha, né? Mas aconteceu comigo já, sabe? Se achar e ler aí é mistério. Aí é mistério. Mas passou 2000. E aí agora a gente está esperando uma nova revelação para entender o que Deus está querendo da gente, né? Ou você entende que esse é um tempo calculado pelo Senhor e tem como você saber. O que você prefere? Vamos fazer assim, né? Vigiai e orai, porque o tempo está próximo. Amém, irmão? Temíveis sinais. Então, quando Jesus voltar, você vai saber. Então, esse negócio de projeto Blim, né? O pessoal, nossa, Cristo vai aparecer nas nuvens. Nossa, irmão, meu Deus do céu. O mundo pode querer inventar o que ele quiser, inventa o que vocês quiserem. Os sinais que mostram a volta de Cristo para nós, igreja, povo de Deus, serão inconfundíveis. Não tenha ideia que você vai ser enganado, porque não vai, irmão. Porque a Bíblia diz que você não vai ser enganado. Você será preservado pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Esse evento humilhará quê? Muitos homens. E será um acontecimento terrível para os pecadores. Então foi isso que nós meditamos no domingo passado, pensando nos paradigmas sobre o dia do Senhor. Agora hoje nós vamos avançar e vamos falar quem são os culpados no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, ele está trabalhando a ideia do dia do Senhor, e agora ele está falando, olha, existem situações que mostram como o dia vai acontecer, são os paradigmas. E esses paradigmas, eles têm um eco no dia do Senhor no futuro. É o que nós acabamos de ler. Agora, no dia do Senhor, no contexto de Judá, na invasão da Babilônia, havia culpados, né? Obviamente, você já está careca de saber que o exílio assírio e o babilônico ocorreram por quê?
Por quê? Porque Deus é mau. E ele quis punir o povo como uma criança com uma lupa queima as formigas. Não é isso? Não? Não é isso? Então é por quê? Pecado. Deus é justo, irmão. Há uma culpa. E essa culpa tem que ser o quê? Paga. Desde o Antigo Testamento. Antes da lei. Lá no início. Em Gênesis 3,15 havia uma lei. E qual é a lei? De todas as árvores do jardim comerás. Mas não comerás da árvore, porque se comer, você vai o quê? Morrer. Há uma lei. E o que o homem faz? Ele quebra a lei. Se quebra a lei, você se torna o quê? Culpado. E aí agora a pergunta é, dessa culpa, que envolve tanto um aspecto humano, físico, mas também espiritual, porque quando Deus expulsa Adão do jardim, ele está mostrando o quê? Separação, né? E essa separação é mais que uma separação física, porque ainda Adão não morreu. Ele vai morrer em decorrência do seu pecado. Mas separação espiritual, morte espiritual. Eles não estão mais no jardim, foram expulsos do jardim. Não há relacionamento com Deus. Eles são culpados, estão julgados. E agora, quem poderá salvar Adão e Eva? Tem a promessa. Qual é a promessa de Deus? O descendente que esmagará a cabeça da serpente. E desde aquele dia, todos os crentes do Antigo Testamento que foram fiéis creram na promessa, meu querido. O remanescente sempre esteve de olho na promessa. Mas aqueles que não estavam de olho na promessa permanecem culpados nos seus pecados e, na verdade, eles conseguem piorar o negócio. Eles conseguem ir mais fundo. Se o poço está fundo e está lamacento, o que eles fazem? Eles cavucam, lá em Minas a gente fala cavucam, né? Eles cavucam mais e mais e vão se enlamaçando no pecado mais e mais. E o pecado, portanto, da desobediência, vira algo multifacetado, com todas as espécies de coisas terríveis, abomináveis ao Senhor. Considerando o contexto de Gênesis 3, é só você avançar para o Gênesis 6, né? 3 capítulos onde Deus fala assim, a terra estava cheia de quê? De violência e corrupção. Não precisa de mais nada, né? Logo depois vem o quê? O dilúvio. Então, essa é a base da nossa história, meu irmão. Então, o que nós estamos vendo aqui na figura do dia do Senhor, na época das Sofonias, não é diferente. Deus, ele está dizendo que o dia do Senhor vai chegar porque a nação está culpada. Ela é culpada diante do Senhor. E é claro que ele podia elencar aqui todos os pecados, todas as pessoas, todas as situações, e escreveriam-se livros e livros, e mais livros ainda, e outros mais, e ainda assim não estaria registrado tudo. Mas Deus, ele colocou alguns elementos para falarmos dessa culpa, o nível da culpa, até onde ela vai. E a primeira está onde? Aonde, gente? Os líderes. A culpa dos líderes. E quem são os líderes? Diz o texto bíblico de Sofonias. Sua Bíblia está aberta, meu querido? Você pode acompanhar comigo e ver aí no versículo 8, que diz assim: hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Então, Deus começa a descrever alguns grupos de pecadores, alguns grupos de culpados ante ao seu dia, ao dia do Senhor. E aí você vai perceber que ele vai dizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes a palavra castigarei. Ele vai castigar os culpados. Depois ele usa a palavra esquadrinharei. A ideia de buscar a culpa ainda com mais profundidade. A ideia é, Deus vai vir, meu querido, tão fundo, que não sobrará nenhuma culpa que ele não julgará. Ele vai esquadrinhar. Ele vai profundamente no nosso ser e vai encontrar toda a culpa. E ele começa com essa sondagem, ele começa com esse esquadrinhar,
na liderança, representada aqui na figura política, os oficiais e filhos do rei, e na figura religiosa, aqueles com vestiduras estrangeiras. Então é isso que nós vamos ver aqui no texto, quando ele fala dessa questão. E é interessante porque ele também diz, ele fala do sacrifício, lembra? Que dizemos aqui, talvez em 2 estudos anteriores, que Deus ele estava fazendo um sacrifício e ele chamou os convidados. Quem eram os convidados? Os babilônios. Os babilônios. Ele chamou os convidados. E quem seria o sacrifício? O povo. Ou seja, aqueles que deveriam fazer um sacrifício ao Senhor, agradável ao Senhor, agora serão o próprio sacrifício em virtude dos seus pecados. Diga, querida. Eu vou explicar. Vou chegar lá. Vou explicar. O Elino está aqui, você quer assumir a vaga dele? O Eli te ligou ontem e falou, assim, ó, vai lá e faz o meu pai. Então vamos começar analisando isso aqui, irmão. Quem são os oficiais e os filhos do rei? Quem é o rei? Josias. Esse rei é aquele que fez algo bom ou mal perante o Senhor? O rei Josias? O rei Josias? Foi bom, tem certeza? Ele era ruim, depois ele fez os dois. Ele era mal, depois se arrependeu. ênfase, gente, ênfase. Porque se for para olhar as minúcias do ser... Mas se eu for olhar as minúcias do ser, quem é bom senão Deus? Não, sim. Óbvio, né? Você sempre faz pegadinha. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha. Veja. Josias, enfaticamente, fez aquilo que é bom diante do Senhor. Leia 2º livro de Reis 22, 1, 2, ok? Está lá. Ele fez o que agradava ao Senhor. Essa é a essência maior da sua vida. Ele fez aquela reforma religiosa. O problema é que a reforma religiosa de Josias foi um avivamento fabricado. A gente teve essa questão recente de Asbury. É assim que fala? Asbury. E aí o pessoal estava comentando muito sobre o quê? Avivamento, né? No caso de Josias, era um avivamento fabricado. Por que é um avivamento fabricado? Veja, irmãos. Fabricado porque Josias era o rei. Né? E como rei, ele começou a determinar tudo, né? Faça isso, faça aquilo. O que ele estava determinando era bom? Era bom, mas era forçado. E aí eu vou te dizer, pensa o oposto. Imagine que o presidente Biden começa a mandar também e a falar que a igreja deve adorar a Baal, assim, o que você vai fazer? Você vai se sentir bem com isso? Por que não? Porque é forçado. E além de ser forçado, é contra a sua fé pessoal. Você não gosta disso. O que estava acontecendo com Israel era o oposto. Era o inverso proporcional. Por quê? A maioria da nação era o quê? Corrupto. E o rei estava mandando o quê? Adorar o Senhor. Ou seja, eles estavam em franca batalha contra o rei, no sentido negativo, porque o rei queria fazer o que era bom diante do Senhor, mas o povo queria fazer o que era mal. Então, nessa reforma fabricada por Josias, infelizmente, ela não teve resultado de um avivamento genuíno, é isso que eu quero dizer. Não é algo que brotou de corações arrependidos. Não foi a nação arrependida que chegou diante do livro da lei e disse, vamos voltar ao Senhor. Não. Foi o coração de Josias, a leitura do livro da lei, remanescente, e ali avançou-se nessa situação. Então, o que nós percebemos ao longo da história? Que o sentimento de Josias não foi transmitido para os seus filhos. Os filhos do rei. E, consequentemente, não foi também transmitido aos seus oficiais. E por que não? Porque o oficial é um cargo de confiança. Então eu pergunto para você, se você é um doido varrido, louco, blasfemo, você adora Baal, quem que você vai colocar para trabalhar do seu lado? Um Elias? Um Eliseu? O que você acha?
Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. O que você faria? Não, irmão, você não vai botar. Lembra lá do profeta Micaías? Estava lá o rei Acabe e o rei Josafá? O rei Josafá é aquele que fazia o que era reto diante do Senhor. O rei Acabe era aquele que fazia o que desagradava ao Senhor. Quando os dois reis se reuniram lá, estavam lá, naquele momento de reis, aquela maravilhosa festa, e vieram os profetas de Acabe, né? Você já sabe quem é Acabe, né? Você já sabe de Jezabel, diabo de saia, Baal, essa porcariada toda. Então veio os profetas falando, sobem para a guerra, vocês vão ganhar, vai ser maravilhoso. E eles dançando, fazendo aquela coisa pentecostal toda. E Josafá olha assim, olha para um lado, olha para o outro. E fala assim, tem algum profeta do Senhor que nós podemos consultar? E aí o profeta Acabe, tem umzinho sim, ele está preso. Ele está preso. A gente não gosta muito dele não, porque ele só profetiza o que é mal. Ele só profetiza aquilo que a gente não quer ouvir. Triste, né, irmão? O tempo passa, o tempo voa e a mensagem é a mesma, né? Então, veja que situação. Aí veio Micaías, e aí o que ele fez? Profetiza, Isaías. Olha, Micaías. E aí ele vai e profetiza o que é mal. Aí tá vendo? Falei aí, eu falei. Ele só profetiza o que é ruim. E ainda foi esbofeteado. O que aconteceu no final dessa história? Josafá e Acabe. Josafá foi preservado da batalha. E Acabe foi morto. Percebe? Então por que eu estou falando isso? Porque, via de regra, os filhos do rei e o próprio rei, quando não servem ao Senhor, têm os seus oficiais na mesma linha. Então, se são de esquerda, serão de esquerda. Se são de direita, serão de direita. Se são de Baal, serão de Baal. Se são do Senhor, serão do Senhor. Você ajunta para perto de si aquelas pessoas que têm uma ideia próxima à sua, né? Então, quem são os felizes? Os cruzeirenses. Os cruzeirenses, eles chamam para si os felizes. Eles se arrebanham ali, ó, os felizes, alegres, né? Mas os urubus se ajuntam para outros lados, né? Onde não há vida, onde só há morte, esse tipo de coisa. Então veja, meu irmão. Se você ler todo o contexto do livro de Reis e de Crônicas, você vai perceber isso que eu estou falando, ok? Então os oficiais, filhos do rei, não seguiram o caminho do seu pai. E se existe algo que você vai encontrar em toda a sucessão real, desses 2 livros, 4 livros, é que sempre se diz assim, e morreu o rei Josias e o rei Joacás, e o rei Joacás reinou em seu lugar. E fez o que era? Já responde assim, ó. E andou nos passos do seu pai. Ou não andou nos passos do seu pai. E fez aquilo que era diferente. Sempre se fala a respeito disso. Então, os oficiais e filhos dos reis são culpados diante do Senhor, apesar de Josias. Josias estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor, mas o seu entorno não estava. E sabe o que é mais interessante aqui, irmão? Lembra lá do início do nosso estudo de Sofonias, quando falamos de Sofonias, filho de Cuxi, filho de não sei mais quem, filho de Ezequias? Lembra? Naquela oportunidade eu falei que ele tinha uma procedência, uma descendência o quê? Real. Ele tinha uma proximidade com o palácio. E é mesmo tendo essa proximidade, essa familiaridade, esse conhecimento, Sofonias não se omitiu em profetizar contra a realeza. Isso é interessante da gente pensar. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo de falar da palavra de Deus para as pessoas que são mais próximas da gente, né? Às vezes é um familiar, às vezes é um empregado, às vezes é um patrão, né? Aquelas pessoas que estão no nosso entorno, a gente se sente muitas vezes o quê? Contrariado e não profetiza
por causa dessas relações. Talvez você possa aprender alguma coisa com Sofonias nesse sentido, né? Amém? E as vestiduras estrangeiras? Pergunta o Eliel. Pergunta-se, vestiduras estrangeiras, por que isso remete aos cultos idólatras? Segundo livro de Reis, capítulo 10, 22. Alguém abre para mim, por favor, gente? Segundo livro de Reis, capítulo 10, versículo 22. Quem achar pode ler, viu? Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. Muito bem. Veja, Jeú foi um dos grandes reis que Deus usou para exterminar com Baal no meio de Israel. Claro, ele usa essa expressão várias vezes. Na verdade, quando Elias tem um problema aparentemente emocional muito sério, que ele foge do diabo de saia e vai para o monte, né? E ele acha que só ele que é o servo do Senhor, lembra? O que acontece? Deus aparece para ele e fala o quê? Olha, eu conservei 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Ele diz outra coisa. Vai e unge Eliseu no teu lugar. Ou seja, ele colocaria Eliseu no seu lugar. Mas uma outra coisa que ele diz depois é que ele levanta quem para destruir Baal? Jeú. Então Jeú é levantado. E Jeú, meu irmão, é estrategista. Sabe o que Jeú fez? Vou resumir a história. Basicamente havia o conceito de vestimentas estrangeiras. Seriam como que vestimentas estranhas. E se eu falar a palavra estranha, você vai ligar com o quê? Com deuses estranhos. Lembra que está na Bíblia? É o mesmo termo hebraico. Deuses estranhos, vestimentas estranhas, porque essas vestimentas são ligadas aos deuses estranhos. E são estrangeiros por quê? Porque são de outro país? Porque são imigrantes? Não. Porque não são da aliança. São falsos deuses, são os deuses pagãos que estão entrando no meio de Israel. De onde? Da Síria, da Babilônia, do Egito, dos filisteus e da merda, dos medos, dos persas, está vindo de tudo quanto é lugar. A idolatria está tomando conta. O que eu falei? Medas? Medas é o rei da Média Pérsia. Vocês não conhecem grego? Nunca ouviram falar do rei Medas? O quê? Não, mas é isso. Pode ser também, né? Pode ser. Na verdade, você ficou até vermelho. Fiquei. Mas veja, a ideia de Jeú era o quê? Esses profetas, esses sacerdotes, esses adoradores desses falsos deuses, eles tinham vestidura específica. Lembra que no início eu falei dos quemarins? Eu falei dos quemarins aqui. Quem são os quemarins? São sacerdotes que usavam algum tipo de vestimenta diferente, que a gente não sabe ao certo o que era, mas que era alguma coisa preta. Ou seja, ou era uma vestidura preta, ou eles tinham alguma coisa preta na testa, vai saber, mas eles eram diferentes. E você vê que Jeú sabe disso. Por quê? Porque ele está usando de estratégia. Ele vai acabar com todo mundo, gente. Ele vai matar todo mundo. Então, o que ele faz? Ele diz assim, ele faz a ideia, eu sou pro Baal. Ele fala assim, ó, gente, eu vou adorar Baal e eu vou fazer aqui um grande culto, o grande culto de adoração a Baal, ok? E para isso eu quero que todos, vejam bem, eu quero que todos os sacerdotes de Baal estejam presentes. Todos, quero todo mundo. Então, falou com o vestiário, preparem as vestimentas dos sacerdotes de Baal, nosso Senhor, né? E aí vieram. O pessoal estava feliz, né? O sacerdote estava todo mundo feliz. Por que estava todo mundo feliz? Porque o rei Jeú ia fazer o quê? Um grande sacrifício a Baal. E ajuntaram todo mundo no templo. Vamos lá, é festa. E aí Jeú falava assim para o pessoal, olha, eu estou muito sério nisso. Eu quero que todos, e unicamente os profetas de Baal estejam nesse lugar. Mais ninguém. Vai ser aqui um culto só dos principais, só dos bispos, só dos pastores, né? De Baal. Foi aquela reunião do conselho gigante, assim, né? Todo mundo estava lá. Era o presbitério de Baal reunido. E aí, quando Jeú percebeu que estavam todos, absolutamente todos, não faltou ninguém, o que ele falou?
Ele olhou para os comandantes do seu exército e falou assim: agora vocês entrem e matem todos. O que você acha disso? E aí o texto termina dizendo assim: e Jeú exterminou os profetas de Baal do meio de Israel. Foi o que ele fez. Foi a sua estratégia. Então, no meio dessa história, você tem um rei que conhece as vestimentas da idolatria. Então, aqui no versículo 22, ele fala: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E lá no 23 fala: mas somente os adoradores de Baal. Então, veja que havia uma vestimenta própria, né? E é interessante, porque hoje você anda na rua e quase que você pode ouvir. Na verdade, eu até vi isso num vídeo aí esses dias. Alguém falando que você consegue ver os brasileiros na rua, que os brasileiros são aqueles que andam de Hollister, de polo. Você olha assim, e percebe. Se não for esse, a camisa do Flamengo, camisa do Palmeiras, São Paulo. São vestimentas que vão mostrar para você que aquela pessoa é o quê? Brasileiro. No contexto de Israel não era diferente. As pessoas andavam nas ruas no seu dia a dia e havia uma vestimenta que distinguia esses sacerdotes. Eram as chamadas vestimentas, as vestiduras estrangeiras, as vestiduras estranhas, as vestiduras dos ídolos, as vestiduras de Baal. Captou, meu filho? Captou? E aí você andava na rua, o que você percebia? Andando para cá, tá lá, ó. Tá lá, tá vendo ali? Profeta de Baal. Ó, tá vendo ali? Sacerdote de... Ó, aquele ali serve a Milcom. Ó, aquele ali... Gente, que coisa terrível. É isso que está acontecendo no entorno. E Deus está falando. Os líderes são culpados. Olha isso aqui comigo, ó. Aqui, olha para a tela. Olho na tela, olho na tela. Quem são os 4 últimos reis de Judá? Joacás, Joaquim e Zedequias. Inclusive, todos eles têm nomes diferentes. Mas esses nomes já foram dados nesse contexto da Babilônia invadindo, né? O rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, o maior da Babilônia vinha e falou: seu nome não vai ser mais Joacás. Mudava o nome das pessoas. Você sabe disso, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram o quê? Quem sabe? Você sabe disso, é um costume. Vamos mudar o nome da galera, gente. Vamos mudar para a nossa cultura, para os nossos deuses. Então eu quero que você perceba o seguinte: depois do rei Josias, e perceber essa liderança culpada, o que aconteceu depois, com as lideranças posteriores? Veja, Joacás, Joaquim e Zedequias. Joacás foi o 4º filho de Josias. Joaquim foi o 2º filho de Josias. Joaquim foi o filho de Jeoaquim. E Zedequias foi o seu 3º filho. Josias teve 4 filhos. Também teve Joanã. Mas o fato de Joanã não estar aí é possivelmente porque ele morreu novo. Morreu antes da possibilidade de reinar. Porque somente o 2º, o 3º e o 4º filho reinaram em Judá. Mas eu quero que você observe agora. O que esses reis fizeram? O que eles fizeram, gente? O que era mal. O 17º rei fez o que era mal. O 18º fez o que era mal. O 19º fez o que era mal. O 20º fez o que era mal. Porque a liderança era culpada. Olha só. Tem até uma similaridade interessante, né? Quanto tempo que reinou Joacás? 3 meses. Quanto tempo reinou Joaquim? 11 anos. Quanto tempo Joaquim? 3 meses. Quanto tempo Zedequias? É interessante, né? Até parece um período de 3 e um período de 11 anos. 3 meses, 11 anos. 3 meses, 11 anos. É interessante isso aqui, né? Você vê que eles reinam novos, né? Joacás reina com 23, começa a reinar com 23. Joaquim com 25. Joaquim com 18. E Zedequias com 21. A minha idade. Então eles estão começando novos. Agora
Observa a degradação do povo, irmão. Essa é a liderança. São os líderes. Ok? Veja o que acontece com Joacás. Eu aqui só coloquei. Joacás foi tão doido que a nação de Judá recebeu uma pena do faraó. Neco. Uma pena gigante. Teria que ser pago, um imposto gigante. Por causa do quê? Das relações diplomáticas terríveis que havia entre o Reino do Sul e o Egito. E aí o que aconteceu? Deus profetizou: você será tirado dessa terra, da terra de Judá, e você vai para onde? Para o Egito. E lá no Egito você vai morrer. O que aconteceu? Ele foi tirado da terra de Judá, foi levado para o Egito, e lá no Egito, morreu. Joaquim, esse é mais corajoso. O profeta Jeremias, que está no nosso contexto aqui, você sabe que quando a Babilônia está chegando, Jeremias está iniciando também as suas profecias. E, meu querido, se há algo que Joaquim fez, que requer bastante coragem, é pegar um rolo, é pegar um pergaminho escrito pelo próprio Jeremias, profeta Jeremias, e ter a capacidade de rasgar e queimar, literalmente, porque não concordava com ele. O que você acha disso? Ele foi preso naquelas muitas idas e vindas das deportações para a Babilônia. Ele foi preso com cadeias de bronze e foi humilhado, sendo levado para a Babilônia. Rei Joaquim. Terceiro rei, Joaquim. Deus disse: você será entregue à nação da Babilônia. Por quê? Deus o chama de homem vil. Deus o chama de um homem que ninguém se agrada. E Deus o entrega segundo a profecia. E aí vem o último homem. Quem é o último homem? Zedequias. Se aquele rasgou e queimou a mensagem de Jeremias, porque Jeremias não estava presente, né? Então ele mandou uma mensagem. Agora Zedequias conseguiu ser ainda mais corajoso. Porque é aquela coisa, a gente é muito corajoso atrás de uma tela de computador e um teclado, não é verdade? Ali, ó, ali atrás você consegue, ó, fazer muita coisa. Agora, quando você tem que encarar uma pessoa frente a frente, como é? Exige um pouco mais de coragem, né? Então, no caso de Zedequias foi assim. Jeremias estava frente a frente com ele. Ele pregou e ele não ouviu Jeremias. Ele ignorou Jeremias. E nessa ignorância final, o exílio chega sobre ele. Então Zedequias é o último rei e é através dele que a nação agora deixa de existir. Sabe aquela figura de muros derribados, templo destruído e saqueado, cidade em ruínas, fumaça? Quem é o último responsável por essa visão? Zedequias. A liderança é culpada. Então, de Josias, meu irmão, que fez uma reforma, o que veio depois foi isso aqui, ó. Quem que são esses? Os oficiais e filhos do rei. E quem estava ao lado desses? Aqueles com vestiduras estrangeiras, as vestiduras estranhas, que serviam após os deuses estranhos. Deus trouxe o seu dia sobre a nação. Segundo tipo, hein? Segundo grupo. Quem? Os idólatras. Porque o texto bíblico fala o quê, meu irmão? Veja aí. Sobem o pedestal dos ídolos. Enchem de violência e engano. Essas duas expressões remetem aos idólatras. E aí é claro, aquela liderança idólatra está aí também incluída, mas como é liderança, eu coloquei lá. Agora aqui está tanto a liderança idólatra como o povo idólatra, que seguia após os quemarins. Veja, meu irmão, que existe uma expressão aqui interessante. Sobem o pedestal dos ídolos. Sobem o umbral, o limiar. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso?
Todo mundo sabe o que é isso. Não sei na sua casa se tem. Já reparou? Olha aqui, ó. Aqui não tem não. Mas imagina o seguinte. Ó. Isso aqui é uma... O que é isso, gente? O que é isso? A porta é isso aqui, tá? Essa é a porta. Esse aqui é o umbral. As ombreiras da porta. E existe uma coisa que chama limiar. O que é o limiar? O limiar seria uma pedra que fica aqui, ó. Lá no Brasil tem, não tem? Aqui. Mas lá no Brasil, quando você bota uma cerâmica num cômodo e bota uma cerâmica no outro cômodo, de um cômodo para o outro, o que você tem que fazer? Você tem que botar uma pedra, né? Por quê? Você não precisa saber o porquê, mas tem que botar, né? Tem que botar uma pedra. Tem que ter uma pedra. O que essa pedra é? Essa pedra é o limiar. Essa pedra é o umbral. E aí, por que você está falando isso, pastor? Veja só, irmão. Olha que loucura. Primeiro livro de Samuel. Abra aí a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Só pode ser isso, viu? Eu não consigo ver uma outra explicação para isso aí. 1 Samuel 5. Quem achar, leia o versículo 4 e 5, por favor. Quem é Dagon? Deus dos filisteus, maior dos filisteus, né? E o que aconteceu aqui? Deus destruiu a estátua de Dagon e a estátua de Dagon caiu sobre o limiar. O que é o limiar, gente? Aquela pedra que fica ali na porta. Ela serve basicamente para impedir que a porta abra para fora. Ok? Para que ela só abra para o oposto. Não, isso é a visão bíblica. Hoje eu não sei. A porta era diferente, inclusive. Ela tinha uns ferrolhos laterais que ela abria assim. Hoje em dia não vou aplicar. Ok? Então, ela impedia que a porta abria para fora. E o que aconteceu? Quando Deus destruiu Dagon, essas partes de Dagon quebradas, destruídas, caíram o quê? Sobre o limiar. O que eles pensaram? Só o Senhor é Deus. Vamos temê-lo. Vamos então realmente, porque Dagon não conseguiu se defender contra o Senhor. Temos que adorar só o Senhor, Deus de Israel. Amém? Amém? Não. O que eles começaram a entender? Que o fato de Dagon ter caído sobre o limiar fazia do limiar algo sobrenatural. Havia no limiar algum tipo de divindade, havia no limiar algum tipo de espírito, havia no limiar alguma atividade sobrenatural. E aí o que eles passaram a fazer? Meu Deus do céu. Meu Jesus Santo. O que eles começaram a fazer, meu irmão? Veja, o limiar está aqui, ó. Esse é o limiar cheio de espíritos. É o limiar sobrenatural. É o limiar que derrotou Dagon. O que eu faço agora na minha cultura? De perceber isso. O que eles fazem? Eles vão entrar no templo de Dagon e o que eles fazem? Eles pulam o limiar. Veja, irmão. Eles pulam o limiar. Não pode encostar onde? No limiar. Não pode encostar na pedra. A pedra é santa agora. Pedra... Olha lá. Sobem o pedestal dos ídolos. Veja a expressão hebraica. Saltam sobre o umbral. Por que eles estão saltando sobre o umbral, meu irmão? O povo de Israel está saltando sobre o umbral, meu irmão. Porque alguém disse que aquela pedra ela tem um tipo de poder. Tem alguma coisa naquela pedra especial.
Aí você vai perguntar, pastor, mas o que isso é ridículo? É ridículo, meu irmão. Porque o povo de Israel, os idólatras, eles tinham a capacidade de obedecer uma lei ridícula, de pular uma pedra, mas não obedecer ao Senhor. Consegue entender isso? Diga, meu cara. Aqui no final fala até o dia de hoje. Até o dia de hoje do texto escrito, né? Então, pode ser que aconteça ou não? Não, porque... Isso já acabou. Eu não posso, não. Acho que não, né? Porque esse tempo não existe mais, né? Mas a cultura pode passar algum precedente. Vai saber. Como eu disse, a gente vai fundo, né? Mas toda vez que você lê na Escritura, até os dias de hoje, até o dia que a pessoa que escreveu o livro registrou. Tá? Então é igual, por exemplo, quando você tem a visão das águas amargas, na época do contexto do profeta Eliseu, que as águas eram o quê? Elas não eram bebíveis, né? Não eram boas para beber. Então Eliseu faz um milagre. As águas se tornam doces. Elas podem ser bebidas agora, né? E aí fala, até os dias de hoje. Interessantemente, nesse caso, até os dias de hoje a água está boa. Porque no lugar onde está a cidade, as águas são boas hoje. Então, se elas são boas hoje e não eram antes, o milagre persiste, né? Mas, via de regra, essa expressão até os dias de hoje se refere até o dia que foi escrito, até o dia que foi registrado. Aí pode ser que prossiga, pode ser que não. Nesse caso, eu acredito que não, porque esses templos, eu não sei esse especificamente, mas a maioria desses templos só tem ruínas, né? Talvez você está pisando nesse umbral que o pessoal soltava, quem sabe? Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, irmão. Veja, o povo tinha a capacidade esdrúxula de pular uma pedra por causa de um princípio ridículo desse, mas não conseguia obedecer à voz do Senhor. Eu coloquei ali Ezequiel 46, 2, 3, né? Porque Ezequiel também está nesse contexto da Babilônia. E é interessante que Deus ordena o povo a passar o umbral, a subir sobre o umbral para adorar. Olha que loucura. Deus é diferente, totalmente oposto. E o povo faz o quê? Totalmente oposto ao que Deus quer. Os idólatras, irmãos. Os idólatras serão e receberão o dia do Senhor. Eu não vou falar dessa questão doente de violência e engano, porque você já sabe. Basta você lembrar de Milcom, né? Lembra de Milcom? Com seus braços estendidos, recebendo uma criança sacrificada. O que é isso? Violência, engano, crueldade, traição. E aí talvez Sofonias faça como que o texto de Gênesis declare, né? Assim como a terra estava cheia de violência e corrupção nos dias anteriores ao dilúvio, e a terra foi destruída com esse dilúvio, assim também o templo do Senhor será destruído, porque o templo está cheio de violência e de corrupção, e de fato foi plenamente destruído. O que você tem no contexto do Novo Testamento é uma réplica melhorada por Herodes, pelos Herodes, né? O templo do Senhor que havia nesse contexto. Sim. Nessa época já existiam outras nações pagãs, principalmente na Média, que também faziam sacrifícios vivos de crianças. Será que essa profecia foi aplicada para eles também? Que nações foram destruídas, foram exterminadas? Veja, o pecado é igual, né? Mas o que está acontecendo aqui está acontecendo para Israel. Um missionário, quando chega numa nação que pratica infanticídio e outras coisas similares, ele tem um grande desafio, né? De revelar que essa não é a vontade de Deus. Então você tem muitas culturas no Brasil, culturas indígenas, que praticam infanticídio até hoje. Se a criança nasce com qualquer tipo de defeito, ela é enterrada viva. Então o missionário que trabalha nesse contexto, ele tem a difícil tarefa de anunciar que essa não é a vontade do Deus vivo e verdadeiro. Primeiro ele tem que começar mostrando que o Deus verdadeiro não é a lua. Então é um trabalho assim... Mas eu estou me referindo a 1300. Não, mas aí, assim, no passado, né, não tenho como dizer, expressar. Existem situações no passado que mostram que Deus, de uma maneira sobrenatural, levou a palavra dele a lugares que a gente jamais imaginaria. Então, eu não sei como Deus trataria essa questão.
Mas o que eu posso dizer é que se praticaram, são culpados igualmente. É porque essas nações foram exterminadas. Você pega os astecas, por exemplo. Todos culpados diante do Senhor. Entendeu? Pelo que praticaram. Agora, não é só o que praticaram. A essência nossa de pecado já nos condena plenamente. Mesmo que a gente tivesse parado numa bolha pela eternidade não, né? Pela toda a nossa vida, quando a gente morresse, a gente era culpado. Porque Adão pecou. Então, aquilo que a gente praticou, necessariamente, não nos condena mais do que nós já somos condenados. Nós somos condenados. Mas as consequências são bem mais terríveis. Beleza? Então vamos lá, queridos, para fechar aqui, hein? Terceiro grupo. Os indiferentes. Quem são os diferentes? Falamos deles aqui alguns domingos atrás, e o texto fala: esquadrinharei com lanternas os homens apegados à borra do vinho, aqueles que dizem que Deus não faz bem, nem faz mal. Indiferente, gente. São pessoas indiferentes. Veja que eles não são para o Baal, mas eles também não são pelo Senhor. Eles são aqueles que estão apegados à borra do vinho. O que é a borra do vinho? Vamos lá. O vinho fermentado em Israel, naqueles dias, ele passava por um processo. Qual é o processo? Você colocava num recipiente, e isso quase que diariamente acontecia. Você colocava, então, esse vinho que está sendo fabricado no recipiente, e aí as partes pesadas que estavam no meio desse vinho, elas decantavam no fundo do recipiente. Então, tinha que se trocar o recipiente, colocava-se o novo, e aquela parte grossa ficava no recipiente antigo. Então, eles iam trocando de recipiente em recipiente, até que o vinho ganhasse corpo e cor agradáveis. Se eles não fizessem esse processo, o vinho viraria um xarope que muitos conhecem aí como sangue de boi. É isso? Viraria um xarope, uma coisa lá que não pode ser chamada de vinho. Então, assim, para que houvesse o melhor vinho, esse processo deveria acontecer, né? Em um determinado tempo da história, o que aconteceu? Essa expressão, apegada à borra do vinho, é como se dissesse, pessoas que não estão tirando o vinho e mudando os recipientes. Ou seja, elas não estão trabalhando. Elas não estão fazendo o que elas devem fazer. E o resultado natural são que elas não vão ter um vinho excelente. Elas vão ter um negócio de péssima qualidade no final. Então, essa expressão acabou que foi colocada no contexto de Israel para designar uma indiferença. Tipo assim, se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, o que você está fazendo? Você é como alguém que está pegado à borra do vinho. Você é indiferente com o que vai acontecer no final. Você não está nem aí. Você é maluca da vida, né? Tô nem aí. Né? É isso. O vinho vai ficar bom, o vinho vai ficar ruim? O Senhor não faz bem, o Senhor não faz mal. Mas o que a Bíblia diz é que ele vai esquadrinhar com lanternas, as candeias. Então não importa, meu irmão, onde você esteja. Se você ler Amós 9:1-4, você vai perceber isso. Eu vou ler aqui para os irmãos perceberem. Deus diz: nenhum deles fugirá, nenhum escapará. Ainda que desça ao mais profundo abismo, eu vou tirar de lá. Se subirem ao céu, eu vou buscar. Se esconderem no Carmelo, eu vou pegar. Se se ocultarem no fundo do mar, eu darei a ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para... É interessante, né? Porque Amós fala que Deus vai fazer o mal. O que é o mal nesse sentido, irmão? O juízo, ok? O juízo vai chegar. Veja que Deus não é um ser amoral e nem imoral. Deus é um ser moral, porque diante da culpa, ele não terá por inocente o culpado. Ele julgará. Então, meu irmão, esse provérbio de complacência, de indiferença que o povo tinha, pode ser... Eu vou precisar só de 2 minutinhos para fechar. Obrigado, viu, Thaís? Para fechar, para que a gente entenda isso aqui, ó. Olha aqui. Eles são cultuadores do quê? Do nada.
Eles são adeptos de um ateísmo virtual. Aquele ateísmo de teclado, né? E chamam Deus de amoral. O que é um ser amoral, irmão? É um ser que não é nem moral e nem imoral. Ele está vagando, ele não tem nada, ele não tem moralidade. Ele é suave na nave, tudo tá bom, entendeu? O que você quer fazer? Você quer matar a criança? Você quer fazer sacrifícios excelentes ao Senhor? Tanto faz, tanto fez. O importante é o amor. O importante é que nós amemos uns aos outros, né? O importante é que todos os caminhos levam a Deus, né? O importante é que placa de igreja não salva, né? Isso que é importante. Veja que até hoje você tem algumas variantes dessa realidade. Os indiferentes. Aqueles que não estão nem aí, irmão. Então você tem 3 grupos aqui. Qual é o primeiro grupo? Quem lembra? Os líderes. O segundo grupo? Os idólatras. E o terceiro grupo? Os indiferentes. E aí vem a aplicação. Vamos ler juntos? Um Deus. Não importa o seu estado social ou religioso, seja nível ou importante, seja aposta ou indiferente, o dia do Senhor chegará para você. Apenas Cristo poderá nos livrar de toda culpa e dos objetivos aplicados nos nossos. Então veja, irmão, não importa quem você seja, o dia do Senhor vai chegar para você. Agora, a resposta que você vai ter diante do dia do Senhor depende de quem? De Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Está justificado. Mas se você não tem Cristo Jesus, você é culpado. E como culpado, o que você vai ouvir? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lá haverá choro e ranger de dentes. E o quê? Neve. E neve. Depois depois vamos entender o que é isso, né? Existe um grupo recentemente que está querendo fazer de tudo para dizer que o inferno não existe, né? Então, um negócio assim agora, que o inferno é uma invenção, e seja lá o que for. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas querem dizer que o inferno é uma invenção da igreja para que você tenha medo e possa ficar preso na igreja, entregar no seu dízimo. Não, o inferno é uma consequência dos seus pecados. Você tem que arrepender dos seus pecados. Para que você não viva o inferno, seja ele de fogo, seja ele de neve, seja o que for. Não é o seu lugar, meu irmão. Amém? Ou não? Cristo fez tudo. Coloca a sua vida na presença do Senhor, meu. Você vai continuar pulando no umbral. Vai continuar dando saltinhos no umbral, porque a cultura diz para você dar os saltinhos, ou você vai subir em cima do umbral e vai adorar aquele que está acima de todas as coisas. Amém, irmão? Amém, querido? Amém. Então, domingo que vem, nós vamos fechar o primeiro capítulo de Sofonias, ok? Então não perca, esteja aqui e vamos aprender a palavra do Senhor juntos em nome de Jesus.